Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Do Zero a Cliente, o podcast da Jus Parceiro, onde a gente conversa com os advogados que começaram do zero e conseguiram construir uma base sólida de clientes e, claro, uma presença marcante também no digital. Hoje eu tenho o prazer de receber uma convidada que vem se destacando com estratégia e prática, a doutora Tamires, que hoje vai compartilhar com a gente a sua trajetória. Doutora Tamires, muito obrigada por estar com a gente. Eu tenho certeza que essa conversa vai inspirar muito e agregar muito também para quem está nos ouvindo. Obrigada, Júlia. Obrigada, meus parceiro. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Bacana, eu que agradeço. Olha, a gente entendendo um pouco mais do início, lá do início, para começar, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre a sua trajetória. Como foi que surgiu para você o seu interesse pelo direito? Foi algo planejado? Aconteceu algo no meio do caminho? Como foi para você? Júlia, não foi nada planejado. Quando eu era uma estudante ali no ensino médio, eu gostava muito da área de biológicas, ciências biológicas. Então, assim que eu fui prestar vestibular, fui entrar na faculdade, eu tinha escolhido biologia. Eu queria ser uma bióloga. E, para minha surpresa, mas foi uma surpresa, assim, ruim, quando eu entrei na faculdade de biologia, no primeiro semestre, eu percebi que não tinha muito a ver com o meu perfil, não conectava tanto com o meu perfil, essa área de biologia, apesar de eu gostar muito da matéria, de estudar sobre o assunto. Então eu fui procurar um outro curso que se enquadrasse mais no meu perfil e com aquilo que eu buscava para o meu futuro. E como eu sempre gostei muito de ler, gostava muito dos temas de política, de justiça, então eu vi num curso de direito, um curso que se enquadrasse no meu perfil. Então eu fui, entrei na faculdade de direito, e ali foi começou a minha relação realmente de amor pelo direito, eu fui me descobrindo ao longo da faculdade. Então, assim que eu entrei na faculdade, eu pensava em seguir a carreira pública, então eu queria essa parte de concursos públicos, eu queria ser uma grande juíza, era o meu propósito, assim, que eu queria, o meu objetivo. Então, durante a faculdade, eu sempre estagiei em órgãos públicos, estagiei na procuradoria, estagiei no INSS, no TLT. Então, era o que eu queria e eu buscava fazer os estágios em órgãos públicos exatamente para ver se eu me encaixava atuando naquelas áreas. Mas eu percebi que aquilo também não conectava com aquilo que eu queria para o meu futuro. Mas mesmo assim eu mantive essa ideia de concurso público, só que quando chegou no final da faculdade, quando eu me formei, eu tive uma oportunidade de atuar no escritório de advocacia. Então, assim que eu saí da faculdade, eu fui para esse escritório. E ali eu me encontrei realmente como advogada, me encontrei na advocacia. E realmente era o que eu queria fazer para o meu futuro, era o que eu queria para a minha vida. E hoje eu sou muito realizada fazendo aquilo que eu faço. Realmente eu gosto desse sentimento de resolver problemas, de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, o direito e a advocacia foram me conquistando aos poucos. Bacana, doutora Tamires. Olha, muito obrigada por compartilhar essa sua trajetória com a gente. E, enfim, você passou por algumas mudanças, né, durante todo esse seu caminho, desde quando você se formou no ensino médio até se formar mesmo com essa oportunidade de atuar como advogada. E a gente sabe que no início nunca é fácil, né, principalmente para advogado, porque você precisa montar a carteira, conquistar espaço, se posicionar como advogado. E eu gostaria de entender, e eu acredito que o pessoal aqui também que está escutando, entender quais foram esses principais desafios que você passou nesses primeiros meses ou anos como advogada. Com certeza, ali o início da advocacia não é muito fácil, principalmente porque você tem que sair da sua zona de conforto. Na faculdade, a gente aprende muito teoria, mas algumas habilidades ali que são essenciais para a advocacia são deixadas um pouco de lado.
questão da oratória, de saber vender, de liderar. Então, tudo isso aqui é deixado um pouco de lado na nossa formação. Mas um dos desafios que eu mais enfrentei ali no início foi a questão do posicionamento, de as pessoas me enxergarem como advogada, os clientes me enxergarem como advogada. Como eu tinha acabado de sair da faculdade, ainda tinha muita cara de jovem, de menina, então os clientes chegavam no escritório com outros advogados mais experientes, porque esse escritório que eu fui trabalhar no início, tinham advogados mais velhos, eles não me enxergavam como advogada também. Então, ali, o início foi um pouco difícil nesse sentido, de saber me posicionar. Então, eu tive que mudar a minha forma de falar, a minha forma de vestir, de me posicionar, para que as pessoas me enxergassem também como advogada. E eu não queria que eles me enxergassem como uma advogada inexperiente, uma jovem inexperiente. Eu queria que eles me enxergassem como uma advogada nova, mas que iria trazer a inovação para o escritório. Então eu queria me posicionar dessa forma, uma jovem advogada que estava trazendo inovação, algo novo para aquele escritório que era muito tradicional. Então, o desafio maior ali no início da advocacia foi a questão do posicionamento, e acho que isso afeta as outras áreas. Quando você monta um posicionamento bom, em que as pessoas te enxergam realmente como um profissional que entende daquilo que está falando, os clientes vêm também naturalmente. Então, acredito que o maior desafio foi realmente essa questão de saber me posicionar. Perfeito, ótima, excelente colocação, porque a gente entende como isso influencia a imagem, né, do advogado, ele influencia, na prospecção desses clientes, seja pelo digital, seja também pelo no presencial, no boca a boca, isso é realmente muito, muito, muito importante. E agora, já entrando nessa vibe de, claro, prospecção e também posicionamento, eu sempre fico muito curiosa para saber a história de cada advogado sobre o primeiro cliente. E todos dizem, todos não, a maioria diz que nunca esquece. Como foi o seu primeiro cliente? Isso, meu primeiro cliente foi, na verdade, uma pessoa, um amigo que eu conheci. Então, eu gosto muito de um advogado que ele fala assim: "Seja advogado 24 horas por dia". E realmente, porque eu não tinha um posicionamento nas redes sociais ali no início, mas eu sempre falava com as pessoas que eu era advogada. Então, eu lembro que eu fui fazer uma trilha aqui na minha região, é uma região montanhosa, cidade serrana, então a gente tem muito esse costume de fazer trilha, de subir montanhas, então eu fui e eu comentei: "Ah, eu sou advogada". Comentei assim numa conversa entre amigos normal. E dali surgiu esse primeiro caso desse amigo que virou cliente também. Foi um caso de consumidor, que ele tinha comprado um produto e o produto não era exatamente o que ele tinha comprado pelo site, veio um produto errado. Então, esse foi o meu primeiro caso em que eu atuei como advogada, meu primeiro cliente, na verdade. Então, uma dica até que eu deixo para as pessoas é que sejam advogados 24 horas por dia. Se você tem uma oportunidade de comentar que você é advogado, comente, porque isso vai fazer diferença. Apesar de hoje em dia a gente estar muito nessa questão das redes sociais, do online, o offline também é muito importante. Com certeza, uma excelente dica. E dá para saber e sentir que a sua trajetória também foi construída muito por oportunidades e propósitos, tanto para o seu início na advocacia, quando você recebeu essa oportunidade de trabalhar com esse escritório e também na base do propósito, porque você realmente se dedicou e fez com tudo aquilo que acontecesse, realmente teve essa mentalidade de ser advogada 24 horas por dia, isso faz total diferença. E hoje, o mercado está cheio, né, de advogados e hoje muito, né, ultimamente nesses últimos tempos,
vem tentando vender essa tese desse posicionamento, né, mas principalmente nos últimos tempos, do posicionamento digital. E falando em construção, a gente vê que a advocacia hoje pede para a gente olhar mais para esse lado estratégico. Você captou, você teve seu primeiro cliente ali por uma indicação, por uma conversa, mas a gente sabe que hoje, pensando numa previsibilidade, escala, olhar para o digital, com esse olhar mais estratégico é muito importante. E em que momento da sua jornada você percebeu que esse posicionamento, a forma de você se posicionar no digital, a forma como você se comunicava, seriam muito importantes para você, para se posicionar como advogada do que uma técnica jurídica em si? Com certeza, Júlia. Essa questão do posicionamento no digital hoje em dia, ela é muito importante para qualquer advogado e também qualquer profissional. A gente tem que estar presente nas redes sociais, mostrando o nosso trabalho. Então, o momento ali que eu senti que eu precisava também entrar no digital e apresentar o meu trabalho foi numa mentoria nesse escritório que eu trabalhava. E ali o escritório falava muito sobre captação no meio digital. E por esse escritório, como eu comentei ali no início, ser um escritório em que os advogados eram um pouco mais velhos, a gente nunca tinha ouvido falar sobre isso, sobre captar no digital. Então a gente teve acesso a esse conteúdo naquele momento e a gente percebeu que realmente, se a gente não fizer isso, o escritório vai ficar para trás. Porque o escritório, ele funcionava muito dessa questão da indicação. Então a gente tinha bons clientes que indicavam o nosso trabalho porque confiavam. Mas a partir do momento em que o cliente muda o modo de buscar o advogado, ele começa a buscar na internet, a gente começou a perceber que o fluxo ali de clientes aparecendo no escritório foi diminuindo. Então, por isso a gente ingressou nessa mentoria, e ali a gente começou a realmente se posicionar no digital, então fazer conteúdos para o Instagram, tanto para o nosso Instagram pessoal, como também para o Instagram do escritório, escrever artigos, publicar. Então isso foi fazendo a diferença. E a gente viu realmente o retorno que esse posicionamento no digital trouxe para o escritório. Perfeito. E a gente tem visto nos seus projetos, doutora Tamires, que você tem realmente se posicionado de uma forma excelente, no digital, buscado sempre estar dentro de todas essas, metodologias, claro, de prospecção. E você também tem uma habilidade muito boa em construir relacionamentos. E como você enxerga esse papel do network e dessas, estratégias no digital para o seu crescimento na advocacia? Como você relacionaria as 2? Então, eu acredito que o networking, ele é muito importante. Nós, como advogados, nunca devemos estar sozinhos, porque a partir do momento em que você se dispõe a conhecer outras pessoas, além de você fazer amigos também no digital, você consegue encontrar pessoas profissionais muito capacitados que talvez ali na sua cidade você não conseguiria. Então você tem um acesso maior a outros tipos de profissionais, a profissionais de outras áreas do direito. Até na semana passada eu conversei com uma advogada que ela é especialista em direito transnacional. Então, assim, é muito diferente da minha região, aqui onde eu atuo. É uma área super diferente. Então, essa questão do networking, de você conhecer outras pessoas, acredito que é muito importante para você realmente ter parceiros em outras áreas, você ter conhecimento em outras áreas e você ampliar também a sua visão sobre a advocacia. Perfeito, perfeita colocação. E eu acredito que realmente quando a gente junta esses 2 lados, você realmente vai muito longe, porque você junta realmente, essa maneira de você conhecer pessoas que vêm pelo digital também e construindo um relacionamento com essas pessoas, realmente vai abrindo muitas portas ali para todos os advogados. E eu gostaria de entender, em todas essas ideias que você construiu ao longo do tempo, ao longo da sua trajetória,
Qual foi o momento, assim, que você teve essa virada de chave, de você perceber que não bastava ser tecnicamente boa, conhecer a Constituição, conhecer todos os processos, mas que era preciso você buscar se comunicar melhor, aparecer mais e também se posicionar de forma estratégica. Você citou essa mentoria, mas eu acredito também que ao longo do tempo houve situações que te afirmaram cada vez mais que você precisava realmente se posicionar, que você realmente precisava buscar novas formas. Como foi isso para você? Com certeza. Acho que o ponto de partida, como você falou, foi essa mentoria, em que eu tive acesso a muito conhecimento e conhecimentos novos, em que eu estava vendo tudo ali pela primeira vez e vendo essa necessidade realmente de não só saber a técnica, mas também saber me posicionar, saber produzir conteúdo no digital, estar também atenta a outros tipos de conteúdos. Então, eu comecei a realmente me inteirar mais das notícias, a embasar mais em meu repertório. Então, tudo isso foi realmente crucial para que, eu tivesse essa virada de chave. Que eu comecei a perceber que isso iria fazer diferença no meu futuro. Ser uma profissional diferenciada, em que eu não só conversasse com o meu cliente sobre o direito, mas que eu conversasse também outros assuntos. Hoje em dia eu estou na área do direito trabalhista empresarial e o cliente é muito mais qualificado, ele é um cliente muito mais exigente. Então eu comecei a ler muitos livros sobre negócios, sobre marketing, sobre vendas, porque eu queria conversar com esse cliente sobre esses assuntos. Porque o cliente empresarial, ele não vai no seu escritório para saber realmente o direito, para você explicar para ele a técnica jurídica, não. Você vai desenvolver o relacionamento com aquele cliente. Então, para isso, você precisa falar a mesma linguagem que ele. Então, isso com certeza também foi um ponto de virada na minha carreira, em que eu comecei a ver outros materiais realmente fora do direito, e aquilo foi me abrindo a visão para o que eu queria fazer com a minha advocacia. Como eu falei ali no início, eu queria ser vista como uma advogada que inovasse no que estava fazendo, não queria entregar a mesma coisa, um documento igual a todos os outros advogados, eu queria fazer diferente. Então, isso foi muito importante. Ver, ter acesso, procurar outros tipos de conhecimentos que eu pudesse aplicar na minha carreira, no meu dia a dia. E isso com certeza fez a diferença. Perfeito, doutora Tamires, e você tem feito isso de uma forma, muito boa, excelente, todo o trabalho que você tem desenvolvido, tanto como advogada, como realmente desenvolvedora de outros projetos, então isso é muito bacana, com certeza. E hoje, com tanta informação e tanto conteúdo sendo publicado, você falando realmente sobre a gente acompanhar, os conteúdos que estão sendo publicados, a gente sabe que hoje muitos têm realmente essa visão de se posicionar no digital. Mas se você pudesse colocar algo, o que tipo, realmente diferenciaria ali, daria diferença um advogado que realmente fosse lembrado ou um que simplesmente aparece nas redes sociais e faz posts e stories. Acho que o que diferencia um do outro é a base. Apesar de a técnica ela não ser suficiente hoje em dia para você se posicionar, ela é essencial. Então, um advogado que não domina a técnica, que não sabe o básico do direito, quando ele começa a postar no Instagram, produzir conteúdos, realmente ele vai ter um tipo de relevância. Mas aquela relevância, se ela não tiver uma base sólida, ela vai se perdendo ao longo do tempo, porque o cliente vai entrar em contato, vai contratar aquele advogado, mas o serviço não vai ser bem feito, não vai ser bem prestado.
E aquilo ali vai realmente fazendo com que o nome do advogado tenha cada vez menos prestígio. Então, eu acredito que o que diferencia um profissional do outro é essa base, esse conhecimento do direito. Porque, como você disse, as redes sociais, a gente é abordado ali a todo momento com vários tipos de conteúdos. Mas a base, aquilo que é sólido, permanece. O que não é, vai passando com o tempo e as pessoas vão esquecendo, porque não foram bem atendidas, não tiveram um bom serviço prestado. Perfeita colocação, porque hoje a gente sabe que é realmente importante você fazer, todas esses métodos de prospecção e hoje o digital, para quem quer gerar escala, para quem quer gerar previsibilidade, é super importante que você tenha esse posicionamento. Mas se você não também souber ser um bom advogado, um bom profissional, porque a gente sabe que essa ação de levar o cliente até você, você já fez, já aconteceu. Mas você consolidar esse cliente com você é uma outra história, então você precisa realmente ser um bom advogado, atender muito bem, e a gente levando, né, para tudo isso, desse atendimento, desse posicionamento que é muito importante. Tem alguma coisa ou alguma atitude que você percebe que realmente muda completamente o rumo da conversa com o cliente, que gera mais confiança, gera mais credibilidade? Porque a gente sabe que isso é importante. Você, como eu disse, o cliente chega até você, mas você precisa consolidar ele com você, fazer com que ele realmente se torne o seu cliente fiel ali. E o que que você acha que é uma chave importante para que isso aconteça? Eu acredito que é você saber ouvir. Então, primeiro de tudo, acredito que a gente vê muitos advogados falando em fechar contratos. Mas você não vai fechar um contrato se você não souber primeiro ouvir aquela pessoa, aquele cliente. Então, quando o cliente chega para você, seja no seu escritório ou seja online, você vai ter uma conversa com ele online, você saber ouvir primeiro aquele cliente, saber, entender, se colocar no lugar dele, entender o problema pelo qual ele está passando, e isso vai gerando uma confiança daquele cliente, porque ele está vendo em você realmente uma pessoa que está escutando o problema dele. E não só está escutando, mas que também vai propor ali um melhor caminho para resolver aquele problema. E às vezes o cliente, principalmente em algumas áreas que são muito delicadas, igual no trabalhista a gente tem alguns assuntos que são delicados. Por exemplo, a questão de dano moral, de assédio, são questões muito delicadas. Então, se você não souber ouvir aquele cliente, ele não vai ficar confortável de falar para você sobre o que ele passou na empresa. Então, a mesma coisa acontece com quem atua na área de família, também é uma outra área muito delicada. Sim. Então, você saber ouvir vai fazer com que o cliente tenha confiança em você e realmente te contrate. Então, antes de pensar em fechar contratos, pense em ouvir aquela pessoa, e realmente entender, se colocar no lugar dela e propor uma melhor solução para o caso dela, mostrar que você é a pessoa mais apta a resolver aquele problema. Perfeito, excelente colocação. E eu acho que, às vezes, as pessoas são tão tomadas pela correria, pela aquela necessidade de você ter aquela pessoa com você, que você realmente esquece que você é mais solucionar o problema dela e que você precisa escutar primeiro, né. Essa ação de você escutar, de você buscar ter empatia, resiliência, com esse público é muito, muito, muito importante mesmo. E só que a gente também entende que, além da escuta, há também uma argumentação, há também uma estratégia mais persuasiva para poder fechar esse contrato com esse cliente. Mas assim, para você, qual é o equilíbrio entre você ser persuasiva, manter a credibilidade profissional e também a escuta?
Isso. Acho que o primeiro é você entender e saber diferenciar que ser persuasiva é diferente de você manipular o cliente. A persuasão ela está muito mais ligada em você saber mostrar para o cliente que você é a melhor pessoa para resolver aquele problema. Então, você utilizar das técnicas necessárias para fazer com que a sua comunicação seja mais eficiente, que aquele cliente te entenda. Então, eu vejo muito advogado errando nisso ao fazer um atendimento e explicar com muitas palavras jurídicas, e a pessoa realmente não vai entender. O leigo não vai entender o vocabulário jurídico. Então, a persuasão, acredito que ela está mais ligada a isso, a você falar da linguagem do cliente, entender como aquele cliente gostaria de ser atendido, prestar o melhor atendimento para ele e mostrar realmente, através dessas técnicas de persuasão, mostrar casos que você já tenha trabalhado, que são parecidos com o dele, que você já obteve sucesso, mostrar julgamentos em que você teve acesso, que são parecidos com o caso daquele cliente, que foram procedentes. Então, isso aqui são técnicas que você pode utilizar no seu atendimento, tanto para mostrar que você já atuou em casos semelhantes, como também você tem acesso a outros tipos de casos parecidos, que você está por dentro daquele assunto e que os casos foram procedentes. Então, eu acredito que é isso, saber diferenciar a persuasão, que são técnicas para fazer a sua comunicação ser mais eficiente e fazer com que a pessoa entenda aquilo que você quer comunicar, e saber diferenciar isso da manipulação, que é totalmente errado e que nós não devemos fazer, porque o nosso papel não é enganar ninguém, não é manipular ninguém para fechar um contrato, não. Mas mostrar que nós somos o profissional adequado para lidar com aquele caso. Perfeito, excelente colocação, doutora Tamires. E eu acredito que, claro, às vezes a gente acaba fazendo muitos advogados acabam fazendo isso sem querer, então eu acho que é importante a gente buscar, estudar um pouco mais sobre técnicas de persuasão, também essa diferenciação sobre como você se posicionar, como você mostrar valor. Acho que essa é a palavra principal, né, você mostrar valor do seu serviço, o valor do seu trabalho. E, nossa, isso é realmente um ponto essencial. Então, se você pudesse compartilhar uma técnica, depois de palavras realmente tão esclarecedoras e que vão agregar muito para os nossos conhecimentos, para o conhecimento de quem está ouvindo aqui, se você pudesse compartilhar uma técnica ou alguma atitude que fez diferença na sua carreira, o que você faria? Qual seria essa técnica? O que você faria para poder ajudar? A técnica realmente para um atendimento. Isso. Algo que você, ah, indicasse para que eles fizessem para poder gerar mais conhecimento e prática nessa ação de atender esse pessoal, de ouvir esse público. Entendi. Então, acredito que a técnica ela está muito ligado a isso, uma escuta ativa. Então, antes de você querer falar para o cliente aquilo que ele tem direito, você exercitar a sua escuta ativa. Porque nós, advogados, percebemos que o cliente ele chega para você querendo desabafar, querendo contar sobre o problema dele. Então, você primeiro ouvir. Então, exercitar essa questão, as pessoas até comentam sobre a escutatória. É você realmente ouvir o que o outro tem a dizer antes de falar, de mostrar casos que você tem atuado que são parecidos, porque acaba que quando o cliente chega para você, você já sabe um pouco sobre o caso dele e você está ansioso para mostrar que ele tem direito para fechar o contrato, para já entrar com a ação do cliente e tudo mais. Mas não, escute aquilo que o cliente tem para dizer primeiro. E isso vai fazer total diferença também no seu trabalho, porque quando você vai montar
uma petição inicial, por exemplo, em que você tem que contar a história daquele cliente, se você soube fazer realmente esse exercício da escuta ativa, você vai conseguir descrever a história dele com muito mais detalhes. Então, você vai saber fazer as perguntas necessárias, extrair aquilo realmente do cliente e verificar todos os direitos que ele teria, mesmo que ele nem saiba. Às vezes, ele te buscou por uma questão de horas extras, mas ele tem direito a outras questões, insalubridade e outros direitos. Então, se você exercitar a sua escuta e souber fazer também as perguntas necessárias, as perguntas essenciais, todo advogado tem que ser um bom perguntador. Então, se você souber fazer as perguntas necessárias, você vai conseguir desenvolver um trabalho muito mais bem feito, muito mais detalhista sobre o caso daquele cliente. Perfeito, excelente, excelente demais. E eu acredito que é uma questão de prática, você vai pegando o jeito, mas claro, bons estudos, boas procuras de conhecimento são pontos essenciais. E falando, né, em pontos de conhecimento e tudo que a gente já falou aqui sobre posicionamento, estratégias que realmente funciona, eu gostaria de abrir um parêntese aqui rapidinho, porque vem aí algo que vai realmente ajudar muito para quem está assistindo a gente agora. Nos dias 17, 18 e 19 de novembro, vai acontecer o primeiro congresso de marketing e prospecção jurídica da Jus Parceiro, totalmente online e gratuito. Você 3 noites de muito aprendizado prático, inspirador também, com grandes nomes que estão redefinindo o futuro da advocacia no Brasil. E a gente vai falar sobre muitos pontos bacanas, como posicionamento, prospecção ética, fechamento de contrato, autoridade digital, tudo que realmente um advogado precisa para transformar sua advocacia em uma marca de impacto também. E então, se você quer aprender a captar clientes com ética, se posicionar de uma forma estratégica e construir uma presença sólida no mercado, é só clicar no link que vai estar na descrição aqui desse vídeo e garantir a sua vaga, tá bom? E doutora Tamires, para a gente já ir caminhando, para o final, para quem está começando agora, qual seria o conselho número um que você daria para construir, não precisa ser só um conselho, tá, mas pode ser alguns conselhos para construir realmente uma advocacia sólida, humana e lucrativa também ao mesmo tempo. Se você pudesse reunir tudo que a gente falou aqui, tudo que você tem ainda teria ainda para acrescentar, quais seriam os principais conselhos? Acho que eu posso resumir em 3 coisas. É nunca deixar de estudar, então realmente investir em ter uma base sólida de conhecimento. A segunda é você desenvolver essa empatia de realmente se colocar no lugar do cliente, entender aquilo que ele está te dizendo, entender o problema dele. E em terceiro lugar, se posicionar o quanto antes no digital, porque hoje em dia isso faz muita a diferença. Perfeito, excelente. Foi uma combinação e também há algumas coisas a mais que a gente trouxe aqui, eu acho que são, conselhos excelentes e eu realmente imagino que como tudo isso da nossa conversa foi com certeza algo que agregou muito para todos, agregou muito para mim também. Então eu acho que, vai ser algo bem legal para eles ouvirem. E antes da gente encerrar, eu queria fazer uma brincadeira com você, um bate-bola rápido, que é uma dinâmica que eu sempre faço com todos os nossos convidados aqui. E aí é muito simples, muito fácil, eu falo 2 opções, você, responde sem pensar muito, tá bom? Combinado? Combinado. Perfeito. Olha, aí, ó, tudo isso aqui entra um pouco do que a gente falou aqui e nem foi combinado. Atendimento, mais empatia ou mais técnica? Mais empatia, apesar dos 2 serem muito importantes. Perfeito. Fechar contrato, criar conexão ou mostrar valor do seu produto? Acredito que criar conexão não faz mais diferença, porque o cliente, ele não vai te contratar se ele não sentir confiança em você.
Então você gerar essa conexão com o cliente é o que vai fazer a diferença. Perfeito. Networking, qualidade ou quantidade? Com certeza qualidade, porque você precisa estar perto de boas pessoas para você evoluir. Então não importa a quantidade, você pode conhecer muitas pessoas, mas aquelas pessoas não vão te agregar em nada. Então, com certeza a qualidade é o que importa mais. Perfeito. Para você, qual seria o maior diferencial do advogado hoje? Seria o conhecimento que ele tem ou o posicionamento que ele teria no digital? Essa é difícil. Acredito que o diferencial hoje em dia realmente é o posicionamento no digital, porque o advogado ele pode ser muito bom, mas se ele não mostrar que ele é bom, não vão chegar clientes para ele. Então, com certeza, o posicionamento no digital é o que faz a diferença hoje em dia. Mas a gente sabe também que é realmente muito importante, essa mescla, né, disso tudo. E agora voltando um pouco mais para os projetos que você tem construído, um livro favorito que você indicaria para outros advogados lerem, que te inspira? Qual realmente um livro que você indicaria para todos os advogados que estão nos escutando aqui hoje? Nossa, indicar um livro só é acho que é a parte mais difícil. Pode indicar vários. Pode indicar vários. Mas eu gosto muito do livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Foi um livro que me ajudou muito a entender que existem vários tipos de pessoas e nós lidamos realmente com todo tipo de gente. Então esse livro, ele fala muito sobre isso, sobre você saber separar aquelas pessoas. Então saber diferenciar quem são seus amigos íntimos, quem são só colegas de trabalho, saber fazer essa diferença entre as pessoas, entre os clientes, não levar o que acontece no seu trabalho para o pessoal, não levar o que acontece, de repente, no processo para o pessoal. Então, às vezes, uma alfinetada no processo não tem nada a ver com você, como pessoa, faz parte ali da profissão. Então, esse livro, ele ensina a lidar com todos os tipos de pessoas. Então, é uma minha primeira indicação, livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. E a minha segunda indicação vai ser O Monge e o Executivo, que é um livro que fala sobre liderança. E nós não aprendemos a ser líderes na faculdade, mas quando a gente chega no mercado de trabalho, por mais que a gente não exerça uma função de liderança, de repente a gente vai trabalhar no escritório e nós não somos líderes, mas esse livro ele ensina que nós somos líderes de nós mesmos. Então, saber realmente ter a disciplina, a resiliência, a persistência, ser um líder, não só por um cargo, mas ser um líder nato, porque isso vai fazer a diferença até mesmo nas oportunidades que vão surgir para você na sua carreira. Então eu gosto muito do livro O Monge e o Executivo, por essa questão da liderança, e ele mostra que o líder também, ele deve ser um servidor. Então ele deve servir as outras pessoas. Eu gosto muito desse livro, é um livro realmente que é um divisor de águas para quem quer saber mais sobre a liderança. Perfeito. Botou até o Saulo ler esses 2 livros, eu nunca li nenhum dos 2, mas eu acredito que vai com certeza agregar muito no conhecimento de cada um, tanto para os advogados quanto para os estudantes, porque a gente sabe que como é importante, tanto hoje, onde a gente já tem esse conhecimento, né, prévio, antes mesmo de se formar, que a gente já busque conhecimentos para que a gente, lá na frente, quando a gente pegar a nossa carteirinha, a gente já com certeza já sermos, né, bons profissionais e buscar sempre melhorar também como estudantes acadêmicos, isso é muito importante e agrega muito para cada um. E doutora Tamires, olha, que papo bom, que excelente, foi realmente muito inspirador ouvir sobre sua trajetória e entender
como você construiu a advocacia que você tem hoje, que é moderna, que é humana e que também é técnica. E, claro, é muito importante, a gente escutar experiências dos outros advogados, você como advogado também, para a gente, entender, né, como superar e com certeza é um outro incentivo para superar todas as dificuldades. E para todos que estão escutando, para quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, qual é a melhor rede para te encontrar? Qual é a melhor rede social? É o Instagram, tamirisbarbosa.adv. Por lá vocês vão me encontrar e conhecer também um pouco mais aqui de um projeto que eu tenho, que é o Jus Clube, um clube do livro jurídico. A gente fez esse comentário sobre os livros. Gosto muito de indicar livros, acredito que esse conhecimento, além do direito, como a gente conversou aqui durante a nossa conversa, é o que vai fazer a diferença na sua carreira, na sua profissão. Perfeito. É um projeto muito bacana e realmente que agrega muito para o ensino de cada um, misturando também diversão, porque realmente é algo muito divertido, é uma comunidade excelente e muito bacana. Doutora Tamires, mais uma vez, muito obrigada, realmente muito inspirador, muito legal. E, bom, reforçando mais uma vez para quem está ouvindo, para vocês não se esquecerem de garantir a presença no nosso congresso, é um evento realmente para quem quer dar um salto no posicionamento. E esse foi mais um episódio do Zero ao Cliente, o podcast da Gis Parceiro que mostra na prática como é possível transformar conhecimento jurídico em negócio e propósito. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada, gente parceiro, muito obrigada, Júlia, pelo convite.